Muitas vezes, quando ouvimos a palavra missão, nossa mente viaja para países distantes, selvas isoladas ou grandes palcos. A gente criou a ideia de que o evangelho precisa de um microfone, um evento agendado ou um folheto na mão para acontecer. Mas e quando a luz do auditório se apaga? E quando o que resta é o trânsito caótico, o prazo apertado no trabalho e a xícara de café com um colega que nem acredita no que você acredita? Hoje o nosso papo é sobre a beleza e o desafio do ordinário. Como vencer a barreira da vergonha, como encontrar espaço na agenda lotada e, principalmente, como entender que o ID de Jesus acontece quando você caminha e não apenas quando você para tudo para fazer religião. Sejam muito bem-vindos ao episódio 138 do Resistência Podcast. Eu sou Rodrigo Oliveira e cada coração com Cristo é um missionário e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Frase aí de Conde Zinzendorf. Eu sou Edivaldo Nascimento e o discipulado começa em mim, mas não termina em mim. E com a gente aí para bater esse papo hoje, nós temos aí um convidado aí que é um queridão amigo meu aí de já alguns bons anos, né? Ele é pastor há quase 3 décadas, é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Central em Bom Jardim, aqui no interior do Rio de Janeiro, né? Cujo presidente aí é o pastor Manuel Ricardo. E ele está aqui hoje para bater esse papo com a gente por uma simples razão. Eu não conheço absolutamente ninguém nessa vida que faça evangelismo no cotidiano igual esse irmão. Então seja muito bem-vindo, pastor Schwindt. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir sua voz. Amém, amém. Bem, para o meu irmão Edivaldo aí, para você, Rodrigo, eu vou dizer que o meu nome é Iodlanier Schwindt. É verdade. Né? E Iodlanier por quê? Porque papai, ele se chamava Reinaldo. E o que ele fez? Ele escreveu o nome Reinaldo, colocou a letra I no final e leu ao contrário. Né? E o pessoal achando que o senhor era alemão, né? Iodlanier Schwindt. Porque senão o pessoal me chama de pastor alemão e pastor alemão é bravo. Pastor alemão é cachorro, né? Não é legal, né? Então, Rodrigo, eu sou o pastor Schwindt e louvo a Deus, né, pela vida missão, porque para mim o maior missionário foi Cristo, né? E nós copiamos o exemplo de Cristo e ele usa, foi você na sua oração, literalmente, ele usa nós apesar de nós, né? Sim, verdade. Então, eu louvo a Deus por eu poder oferecer a Deus o de melhor, até por gratidão. Gratidão por tudo que Deus já fez pela minha vida e pelo que Ele tem feito, né? Então, essa é uma coisa que eu amo fazer, entendeu, Rodrigo? O Edivaldo, eu amo fazer isso. Eu sei. Eu amo fazer isso. Eu sou o único pastor que creio em simpatia, porque o pessoal diz que eu sou simpático. tá usando a simpatia em favor do reino, né? Muito bom. Cara, o Schwindt é a figuraça, assim, homem de Deus, abençoado e todo mundo que tem contato com ele, lá no quartel tem crente, tem não crente, não tem um que fala mal desse homem, cara. Se fala mal, não fala perto de mim, né? Mas é uma pessoa abençoada. Graças a Deus. E o senhor estava falando de gratidão, né? O senhor até... hoje o papo a gente não vai estender muito sobre isso, mas a gente pode depois conversar em outra oportunidade sobre o seu testemunho pessoal, né? O senhor foi curado de um câncer, desenganado pelos médicos, isso, né? Isso. Fala aí rapidamente pra gente aí. 37 anos atrás, Rodrigo. 37 anos atrás, você sabe, eu fui considerado um dos tacos número 1 de sinuca do estado, né? Jogava com o tal do Rui Chapéu, né? Rui Chapéu, Miguelzinho, Roberto Carlos. E até que um dia Deus me parou. Eu ia para disputar um torneio no Clube do Taco, na Rua Barata Ribeiro, 655, isso há anos atrás, né? Isso há mais de 30 anos atrás. Uhum. E resultado, eu indo para lá, eu senti uma dor muito forte no joelho e eu gritava, e um amigo disse assim: rapaz, eu tenho um médico aqui que ele é muito bom, ele é ortopedista nisso, eu queria te levar lá, e me levou. Cheguei lá, era o doutor Lídio Toledo, que era o médico da seleção brasileira de futebol, né? E aí ele me fez os exames e tudo, e depois ele disse: olha, eu vou ter que te caminhar para um tratamento. E aí eu fui para esse tratamento e aí diagnosticou um câncer. Demorou um pouco, porque antes eles pensavam que fosse
um osteosarcoma, e depois era um linfoma de Hodgkin, né? E aí eu passei uma luta terrível, fiquei desenganado, e Deus, eu não conhecia Jesus, né? Porque muitas pessoas dizem assim: ah, não, eu falo em Deus todos os dias. Eu sempre digo que falar no nome Deus não significa procurá-lo, né? Uhum. Tem muitos pais que têm seus filhos que falam no nome do pai todo dia, mas nunca procuram o pai, né? Sim. E Deus, por sua infinita misericórdia ali, Deus começou a me alcançar e eu fui realmente conhecer Jesus no momento em que eu ia me atirar para o suicídio. E ali o Senhor se apresentou, por incrível que pareça, Rodrigo, foi uma tia que talvez você até a conheça, que é da igreja presbiteriana, que, olha só, irmão, eu era pai de santo e ela me usava para me dar conselho para os filhos dela, você acredita? Eu digo, nenhuma outra pessoa poderia fazer isso, não vai ser isso comigo. Aham. E aí, resultado, aquela tia deixou uma Bíblia na minha cabeceira no hospital. E um dia, quando eu ia me atirar para o suicídio, que Deus falou comigo que havia me confiado uma vida, e se eu ia entregar a vida que Ele havia me confiado, eu chorava muito. Quando eu cheguei na janela, Deus falou comigo que tinha me confiado a vida. E eu saí dali e vim até a Bíblia. E eu falei para Deus: Deus, se tu existe mesmo, então faça da minha vida um testemunho vivo. E aí abri a Bíblia, porque o câncer tinha começado no meu joelho, veio para minha virilha e pegou minha mandíbula. E aí eu disse isso para Deus, e nisso eu abri a Bíblia, conheci o primeiro versículo da palavra de Deus, que é livro de João, capítulo 14, versículo 12 e 13, quando Jesus disse: em verdade vos digo, que aquele que credes em mim fará as obras que eu faço, obras maiores farás, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedir ao Pai, em meu nome ele vos dará. E ali eu senti a presença de Deus, e ali Deus começou a me levantar, e acabou que eu ainda fui ao sepultamento de 10 médicos que me cuidaram. Me casei para deixar o direito para minha esposa, porque eu vivia com ela 14 anos. Olha aí. Pedi os médicos, por isso é que nasceram até as fotos, né? Deu doente. Que tá no seu livro, né? Isso. Aí me casei para deixar os direitos para ela. Vivemos junto ainda 12 anos e 32 dias, depois ela foi embora e eu estou aí contando a história. Entendeu? Isso faz 37 anos. Não só contando a história, né? Mas não é só uma história, é um testemunho, né, cara? Do que Deus fez na sua vida. Que mudança, né? Exatamente. E aí, hoje, Rodrigo, eu busco literalmente levar para as pessoas e mostrar para elas que em Cristo há solução. Agora, acima da cura está a salvação, né? Porque eu fui Uhum. curado uma vez, embora eu não queira morrer, sabe? O pessoal diz, mas morrer com Cristo é bom. Disse Paulo, disse não. Paulo disse que se ele tiver com Cristo, ainda que morrer, ele está no lucro. É. Não é isso? Ainda que ele Aham. morra. Porque Deus, na realidade, não fez nós para morrer. Porque se ele fizesse, ele mesmo iria se contrariar, levantando Jesus para dar vida por nós, para nos resgatar. Verdade. Né? Eu, às vezes, até paro lá. Né? Às vezes a pessoa diz, Deus chamou. Eu disse, a minha Bíblia não diz isso, não. A minha Bíblia diz que ele morreu por causa do salário do pecado, que Deus perdoou o pecado, mas não livrou das consequências. Então, irmão, dali sabe, Rodrigo, a gente fica até emocionado, né? Mas é a misericórdia de Deus, né? Eu falo que eu sou o pastor cara de pau, que uso muito óleo de peroba e vou levando por aí, entro nos ônibus, prego nos ônibus, entro nesse lugar, e o pessoal fica olhando para mim, às vezes eu uso outros, né, para me pregar, entendeu? Por isso que é bom ter o senhor aqui. A gente vai falar hoje sobre um tema que as pessoas, ah, na nossa vivência, na nossa bolha, a gente percebe que as pessoas têm dificuldade, né? Muitas pessoas meio que se ancoram na igreja, né? No institucional, né? Isso. Eu posso falar uma coisa? Eu tenho essa facilidade de me emocionar, porque eu vejo que as mãos de Deus, ela está em tudo. Entende, irmão? A mão, eu estou sem carro, Rodrigo, vai fazer 1 ano e pouco. Ninguém me vê reclamando, sabe por quê? Porque quando Deus permitiu isso, era para mim pregar para o pessoal no ônibus. Porque se eu tivesse no carro, eu nunca iria pregar no ônibus.
entende? Então eu vou olhando para essas coisas, eu digo, poxa, verdadeiramente tudo contribui para o bem. Nós estamos aqui, não sabemos aonde vai chegar essa mensagem aí, mas Deus já conhece todos. Creio nisso. É ou não Creio é? nisso. Né? A gente tem um grupo chamado Confraria, do pessoal que grava, o pessoal que ouve lá no WhatsApp, é um grupo. Aham. E aí eu perguntei lá para o pessoal qual eram as grandes dificuldades, quais eram os grandes desafios para a pregação do Evangelho, né? E o pessoal lá, algumas pessoas contribuíram com suas respostas. Eu vou ler alguma delas aqui. Nosso irmão Eloy falou sobre como a imagem dos cristãos que a mídia projeta na sociedade, evidenciando todos os vícios possíveis dos falsos crentes, acaba servindo como uma vacina anti-evangelho. Ou seja, os falsos cristãos dão mau testemunho e a mídia acaba fortalecendo essa imagem. O Anésio falou sobre a dificuldade de se fazer evangelho num ambiente corporativo, porque as pessoas acabam não dando a abertura ou então não demonstram, né, interesse pelo assunto Deus. Ele completa dizendo que é mais fácil falar sobre o assunto em família. A Tânia disse que quando o evangelismo é feito com pessoas conhecidas, o problema é ser taxado de chato e passar a ser evitado se você insistir em abordar o assunto. Quando é alguém muito íntimo, como os pais ou cônjuges, ela acha que as nossas falhas do dia a dia depõem contra nós. Mais uma questão do testemunho. Quando se trata de abordar desconhecidos, a vergonha também é um empecilho, mas a falta de preparo também. Abordar temas doutrinários, atacar a fé alheia, não conseguir passar o plano de salvação de forma simples, tudo isso dificulta no processo. Então, assim, nesse apanhado de opiniões aí, né, sobre os desafios da evangelização pessoal, nós vemos assim que existem muitos entraves reais para a maioria dos evangélicos, né, que, como a gente vinha falando, eles acabam se apoiando nos eventos que a igreja proporciona, né? Mas o ID, embora seja para a igreja também, de certa forma, mas ele é também para o individual, para o indivíduo, né? Ele é no particular também, a gente tem que colocar isso em prática. Então, assim, eu queria saber de vocês aí, como romper a barreira de associar o evangelismo a eventos da igreja, como assim mutirões, né, de entrega de folheto e cultos públicos, começando efetivamente a cumprir o ID pessoalmente. Como é que você pensa essa questão aí, Ed? Vocês perceberam aí a frase de abertura? Essa frase de abertura tem a ver com algo que a gente precisa estimular nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, né? Que é o discipulado pessoal, né? O fazer discípulos, né? O ID é fazer discípulos, né? E eu tenho percebido assim ao longo do tempo que na nossa sociedade atual, e aí pegando aí um gancho das perguntas, das indagações aí, por exemplo, se pintar uma imagem do cristão, do crente, né? Melhor dizendo assim, o crente, e uma imagem assim de alguém ultrapassado, de alguém sem cultura, de alguém que não consegue dialogar, alguém que não consegue conversar, alguém que não consegue estabelecer algum tipo de amizade ou dar um mau testemunho disso. E como foi falado pelo Eloy ali, isso acaba sendo um argumento daqueles que a gente vai compartilhar o evangelho para dizer assim, não, e bota o crente tudo no mesmo saco, né? E a dificuldade também de se entrar no assunto no mundo corporativo, vou tentar tratar as 3 questões aí dentro dessa primeira pergunta de romper a barreira. Então, primeiro é a questão do discipulado. A gente tem que motivar as nossas ovelhas a fazerem discípulos, né? Eu até costumo dizer aqui o seguinte, você pode pedir, primeiro passo é orar ao Senhor, pedir que o Senhor mostre alguém que você deva discipular, evangelizar, e com certeza o Senhor vai te dar estratégias para isso, né? Às vezes, numa conversa de evangelização com vizinhos ou com pessoas, ou uma pessoa que Deus direcionar na nossa oração, às vezes na primeira semana você nem vai falar do evangelho. Você vai conversar sobre muitos outros assuntos, né? Vai fazer amizade. Porque, na verdade, nessa sociedade tão desconfiada do crente e tão desconfiada da religião por causa da imagem e aí dos escândalos, né? Abordado aí pela Tânia, e o mau testemunho, às vezes, do escândalo que a gente vê todo dia que a mídia gosta de
colocar, se for um pastor ou um pseudo-pastor, mas coloca como pastor, então a mídia cai em cima. Então as pessoas têm dificuldade de se aproximar, né, de entrar, por exemplo, numa igreja, muitas vezes, entra por muita insistência de um amigo. Ou quando tá com um problema muito sério, né? Ou quando está com um problema muito sério e está precisando de uma solução rápida também, né? Que nem sempre vai acontecer dessa forma. Mas a gente percebe que o início da nossa conversa numa evangelização hoje, ela é muito mais produtiva quando a gente começa a falar das coisas da vida. E a gente precisa conquistar dessa pessoa a confiança dela. E naturalmente na conversa, ou nos dias de conversa, ela vai se abrindo, né? Ela vai ganhando confiança, ela vai olhando pra gente, não, essa pessoa é diferente, esse fulano é diferente. E aí daqui a pouco ela está contando uma experiência pessoal, um problema, uma dificuldade, que você já encontra ali um ponto de contato para falar do evangelho. Eu percebo que as pessoas estão, assim, tem muita dificuldade de falar de religião, mas de espiritualidade não. Então, se você se tratar de qualquer assunto relacionado à espiritualidade, falar de espiritualidade, as pessoas estão abertas. Agora, se falar de religião, as pessoas têm dificuldade. Mas você fala de espiritualidade, alguma coisa ligada a um ser, né, supremo, e aí você começa a entrar no assunto. Mas eu acho que a primeira barreira é assim, as pessoas entenderem o seguinte: olha, eu fui chamado para fazer discípulo. Não é só o pastor, não é só o oficial da igreja ali, o presbítero, o diácono, o líder, mas eu, como crente em Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, meu discipulado não acaba em mim. Na verdade, é um ponto de partida e não termina em mim. E a partir dessa concepção, entender que eu sou um missionário no trabalho, eu sou um missionário na escola, eu sou um missionário na faculdade, eu sou um missionário na fila do banco, na fila do mercado, ali na lotérica. Eu sou um missionário ali nos papos, né, ordinários da vida, né? Mas você concorda que é difícil romper essa barreira de iniciar uma conversa com uma pessoa que você nunca entrou nessa questão? Porque tem uma frase, eu não sei se ela é de Agostinho, não me recordo agora, que diz que prega o evangelho, se preciso for, use palavras. Paulo falou isso também, né? Pregar com a própria vida, né? Eu concordo com ela em termos. Em parte, né? O testemunho, ele vai corroborar aquilo que vai ser dito, que vai ser falado, que vai ser pregado. Eu penso, né? Mas só que eu conheço uma lógica também que se escora nisso também, usa isso de muleta. Tipo assim, se eu for uma pessoa moralmente correta, tudo bem, você está dando testemunho do que Deus fez na sua vida através do que você é uma pessoa honesta, você paga suas contas, você ajuda o próximo, beleza, né? Só que isso não é pregar o evangelho. Exatamente. Entende? E essa frase é perigosa, né? Então, Schwint, fala pra gente aí, como que você, na tua ótica aí, pode ajudar o nosso ouvinte a romper essa barreira? Eu vejo hoje, na realidade, que eu até quando o pastor estava falando e você estava aí também, eu estava daqui imaginando. Pode sair entre nós algo que nós consigamos produzir mensageiros para a missão. Porque a missão, irmão, missão é sempre coisa simples. Uma das coisas que eu mais uso para missão é primeiro ouvir. Primeiro eu ouço, porque quando eu ouço, eu detecto os problemas interiores. Você vai lembrar do apóstolo Paulo. Paulo disse que o ser espiritual, ele discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Jesus já trouxe uma versão também abrangendo. Ele disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando você consegue oferecer ao ouvinte a oportunidade de expressão, você começa a fazer uma analogia dele. Entende? E aí você fica exatamente com pontos vulneráveis aonde você pode entrar. Porque, na realidade, Rodrigo, eu uso sempre um critério nas minhas mensagens, principalmente de casamento, quando eu vou fazer um casamento, quando eu vou fazer um culto fúnebre. Primeira coisa que eu gosto de dizer para as pessoas: não tenho religião. Porque se a religião salvasse, Jesus não precisava ter morrido. Aí eu sempre digo para eles, olha, vocês têm um grito na garganta e eu também.
Um dia nós vamos encontrar com a morte, querendo nós ou não. E o seu grito não vai ser: ai, meu pastor. Não vai ser: ai, minha igreja, nem ai, minha religião, mas vai ser: ai, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Agora, para você chegar até Deus, existe um caminho. Se você não souber o caminho, você pode chegar ao Deus errado. Entende? Então eu vou literalmente buscando forma, porque as pessoas, elas estão resistentes em circunstância dos escândalos que nós temos visto. Nós estamos vendo as pessoas usar o evangelho em seu próprio benefício, enquanto o evangelho daqueles que amam a Cristo, ele tira do seu próprio bolso para oferecer-lhes uma condição de ouvir. Uhum. Por exemplo, eu vou para um restaurante, e primeiro que eu não almoço em restaurante caro, eu não acho nenhum de R$ 1,99, mas eu estou procurando. Por quê? Porque ali eu tenho condições de pagar 2, 3 almoços, e dentro daquele pagamento, as pessoas ficam todas satisfeitas. Eu digo: não, mas não fui eu que paguei. Não, foi ele que mandou eu pagar para vocês. Agora, vocês querem ser abençoados? Faça com outros o que eu estou fazendo com vocês. E aí a coisa vai indo. Aí a pessoa diz assim: ah, que pastor legal. Eu não tenho nada de legal, rapaz. Lembra do jovem rico? Meu bom mestre Jesus, você está me chamando de bom, rapaz? Você precisa conhecer ele. Bom sou nada, ele que é bom. Né? Então você vai vendo que literalmente os maus testemunham: ah, eu pago minhas contas em dia, isso é obrigação. Uhum. Entende? Ah, você trata o outro bem, isso é obrigação, irmão. E não precisa nem ser crente para isso. Exatamente. Né? Agora, quando eu tenho a visão espiritual, eu me dou um pouquinho mais, porque eu sei que eu vou chegar onde eu quero. Você está entendendo, Rodrigo? Está entendendo, Ed? Sim, Ed? sim, perfeito. Então, eu vejo que as pessoas dificultam quando eles querem enfiar o evangelho na cabeça do outro. Uhum. Não, irmão. Deixa eu te contar. Eu fui orar para um rapaz, um senhor, lá no São Lucas. Ele trabalhou comigo na ferragem Zaga, olha só, quantos anos faz isso. Ele adoeceu, ele teve uma leptospirose, eu fui lá orar. Cheguei lá, falei com ele: posso orar por você? Ele disse: não, eu quero ser curado pelo demônio. Eu disse: perfeitamente, é um direito de escolha dele, Nossa, sério, cara? Eu não, eu não posso lutar. Foi uma surpresa até pro senhor, né? Não, surpresa, porém, eu já carrego no coração que as pessoas têm a liberdade de fazer as escolhas dela. Se uma pessoa chegar para mim e disser assim: eu quero ir para o inferno, eu digo: olha, vai em paz. Aí em paz até chegar lá. Pode ser que lá não seja muito bom, mas é uma escolha dele, ué. Tem que ter só o cuidado de não falar vai com Deus, então, né? Porque... né? Vai, irmão. Segue teu caminho, né? Então, irmão, na minha cabeça, Rodrigo, quando eu jogava sinuca, quando eu perdi uma partida, eu ficava uma noite sem dormir para saber qual foi a tacada que eu dei errada. Olha só, hoje eu faço o quê com o evangelho? Eu busco saber para mim não dar uma tacada fora. Só que tem o seguinte: consegui entregar o recado, lavei minhas mãos, sabe por quê? Tirei o peso dos meus ombros e botei no dele. Agora o problema é dele com o Espírito Santo, não é mais comigo. Você está entendendo? Então eu vou conseguindo. Eu preciso ter um tempo oportuno para ouvir ele, porque existe os maus testemunhos, mas existe também as pessoas que estão cegas espiritualmente. Nós éramos, por natureza, filho da ira. Porque os perdidos, Rodrigo, eles não têm livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio só tem quem conhece 2 caminhos. Eles só conhecem um. Então, eles não têm direito à escolha. Quando Jesus manda ir pregar o evangelho, Jesus disse assim: vai lá e abra outra porta para eles, para que eles possam escolher. Não é verdade? Então, literalmente, eu vou fazendo essa parte. Eu vou trazendo tudo uma coisa. E Deus me usa muito para falar com eles da palavra em cima daquilo que eles fazem. Dá um exemplo aí. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo da sua corporação. Foi muito legal. Lembra do... Sim. Então,
Isso. Eu não estava lá quando ele tomou posse. Eu cheguei depois. E aí, um dia eu chego no rancho, porque o irmão Ed, de vez em quando eu pego a boia junto com eles lá, entendeu? Que maravilha, hein? Sofre junto com a gente. Eu disse, Ed, que eu sou discípulo de Jesus, amo comer com pecador, cara. Maravilha, ótimo, ótimo, ótimo. Aprendeu bem com o mestre, né? É. Aí, irmão, eu chego no rancho, ele tinha feito uma leitoa para dividir com os subalternos ali. Eu fui lá e disse, meu comandante. Aí ele olhou para mim e disse assim, quem é o senhor? Eu disse, eu sou o pastor Chuinte. Ah, você é o famoso que anda aqui. Quer dizer, já tinha parado nele. E aí, você sabe que ele era católico extremo. Aham. E aí, quando eu me apresento para ele, ele olha para o pessoal e diz assim, olha, vocês vão almoçar e ninguém vai sair aí porque o pastor tem uma palavra para nós. Uhum. Aí eu lembrei que quando Jesus manda os discípulos, Jesus falou que ia levar eles aos magistrados, mas disse para eles que era para eles não pensar no que ia falar, porque ele ia colocar a palavra na boca deles. Então eu ando desarmado, a coisa acontece. E aí, resultado, eles foram parando tudo, os comandados. E eu fui e perguntei o seguinte, Rodrigo, eu disse, vocês podem levantar a mão direita para mim? Aí todo mundo levantou a mão direita. Aí eu disse para eles assim, vocês sabem por que vocês levantaram a mão? Porque a mão é um membro do seu corpo e vocês receberam uma ordem e a cabeça de vocês dominou o membro e fez com que ele se levantasse. Agora vocês estão aqui, vocês têm um cabeça aqui e o cabeça é o seu comandante, porque o corpo é que carrega a cabeça, mas é o cabeça que dirige o corpo. E aquilo foi dando sentido. Irmão, eu tinha gente ali que as lágrimas caíam. Aí eu disse para eles, eu disse, olha só, o seu comandante é o seu cabeça. Agora, para trazer o seu comandante aqui, teve um cabeça que sabia mais do que ele. Irmão, ali foi a palavra, foi uma coisa pequena. Aí eu disse para eles, Deus é o nosso cabeça. Eu não estava projetado no que eu ia falar aqui, mas Deus trouxe essa palavra para a hora. Entende? Porque o que acontece muito hoje, o pastor, é que as pessoas querem sair com um projeto formado. Eles querem sair com a palavra já pronta. Ele se esquece que quando nós estamos ministrando, Deus troca mensagem, Deus faz um monte de coisa ali por causa do amor ao pecador, né? E aí Deus vai me usando assim, sabe? E eu vejo que, literalmente, claro, nós sabemos que vão tentar nos calar. Nós é que vamos ter que ser jeitoso, não é verdade? Procurar as brechas ali para poder entrar, né? Exatamente, exatamente. Às vezes eu chegava em Friburgo. Ô pastor, então não dá para ficar em casa, deitado vendo Netflix e evangelizar, não? Não, não, sem chance. Não dá, né? Sem chance, irmão. Sem chance. Eu acho que você pode, sim, usar em casa as redes sociais para você aprender mais. Agora, não adianta aprender e depois não levar a mensagem para aqueles que precisam, não é verdade? Então, eu vou fazendo exatamente isso. Por exemplo, eu não espero oportunidade também, não. Eu cavo oportunidade. Eu não espero, vou ficar aqui, quem sabe fulano me dá oportunidade. Não, a única coisa que eu faço é o seguinte, olha, Deus, eu já estou aqui no local, me dirija aqui agora. Então, eu vejo, estão criando muitas fantasias para atrair o pecador para o evangelho, mas a palavra não tem poder por si? Você está entendendo, pastor? Exatamente. A palavra ela tem poder por si mesmo. Eu não preciso usar de subterfúgio. Hoje nós estamos vivendo aí, desculpa, o irmão Rodrigo, falta aquele evangelho de 20 anos, 30 anos atrás. Falta aquele evangelho genuíno. Hoje, meu irmão, pastor, agora nós vamos falar aqui para nós aqui. Eu acho que o evangelho, na realidade, porque a igreja, ela é a cara da sua liderança, o senhor concorda? O líder está ali para forjar aquela comunidade. Só que tem o seguinte, só chega lá, um culto de 1h30, tem 40 minutos de louvor.
Quando o mensageiro vai dar a palavra, ele já não tem mais, ele já está chateado, porque o tempo, Rodrigo, de palavra foi comido. Ah, mas o louvor liberta. Eu digo, não, que liberta era a unção que estava em Davi, rapaz. Não foi o instrumento que liberou o outro, não. Quem liberou lá foi o poder de Deus que estava sobre Davi. Então, eu vejo que, na realidade, eu acho que nós temos que pedir estratégias a Deus para mudar muitos conceitos. Lembra do Vale de Ossos Secos? Você sabe que ali estavam falando para a nação de Israel. Eles não tinham força, ele estava dentro de um cativeiro, irmão. Eles não tinham nem semblante, nem não conseguia ver nele carne, nem nervo, porque não tinha atitude nenhuma. Até que Deus disse para Ezequiel, vai lá e sopra sobre ele lá, rapaz. Então, eu acho que a igreja hoje, eu estou falando assim como um toda, né? A igreja. As pessoas olham para a igreja parede, aquilo ali para mim é casa de oração, né? Igreja somos nós. Eu vejo que a igreja ela tem que ser confrontada mais, porque as pessoas acham que eles ouviram o evangelho, que eles aceitaram Jesus, que eles já têm o seu nome no livro da vida e para eles está o suficiente. Então ele sai de igreja, sai de casa, vai para a igreja, sai da igreja, vai para casa, sai de casa, vai para a igreja. Entendeu? Esses dias atrás eu estava com um pastor, nós estávamos numa pescariazinha, falando do amor de Deus, ele pegou o peixe pela barriga, aí eu falei, pastor, Deus está falando. Faz um cachorro quente, um anguzinho lá, uma coisa qualquer, e chama o vizinho para comer. Vai ter gente que vai ser pego pela barriga, rapaz. Porque a fome vai levar ele lá. Entende? Então, Rodrigo, eu já falei demais. Não, mas tá certo. Certíssimo. Ô Ed, você como pastor de igreja local, né? Pastor Schwint também, né? Mas só para puxar a oportunidade para você aí. Cara, não tenho entendimento qual é a raiz dessa dificuldade, desse medo de começar a evangelizar. Porque, assim, a gente tá falando de uma forma geral, né? Tem casos e casos. Né? Tem pessoas que pode ser comodidade. Né? Mas para um cristão sincero, cara, que tem literalmente essa dificuldade, cara, de fazer isso que o pastor está falando. Você acha que a igreja ela fale um pouco no sentido de trabalhar mais essa questão com os membros? Porque me parece às vezes que, tipo assim, imagina uma igreja grande e aquela igreja tem eventos de evangelismo, né? E aí tem o pessoal, tem os idosos, tem os dos jovens, tem o culto de dança para os jovens, tem não sei o que lá e tal. Se a igreja como toda abraça esses eventos, para a liderança da igreja, a igreja é uma igreja que evangeliza, uma igreja que recebe, uma igreja que... Só que está tudo ali dentro daquele ambiente de igreja, cara. E aí eu queria saber, assim, duas coisas. Se você acha que a igreja falha nesse sentido, de estimular isso que a gente está conversando aqui, e qual é a raiz desse medo de começar a evangelizar, na tua opinião, pessoal? Sim, com certeza a igreja tem falhado nesse sentido de ensinar aos seus membros que eles têm uma responsabilidade, uma cooperação nessa obra, né? Com a igreja local. A igreja local. Né? Então, cada um de nós somos cooperadores no evangelho, né? Aprove a Deus que as pessoas sejam alcançadas pela loucura da pregação, né? É o que diz a palavra de Deus. Posso fazer só uma ressalva? Sim. Eu vou te interromper rapidinho. Eu não estou dizendo que fazer esses eventos na igreja seja errado. Não estou dizendo que sair em grupo para entregar folheto, fazer culto na praça. Eu só estou querendo romper com essa lógica do crente que só faz isso se a igreja estiver envolvida. Se a igreja amanhã ou depois for proibida no país, o que o crente vai fazer da vida? Entende? É mais ou menos isso. Mas pode seguir. Desculpa te interromper. Não, entendi. É porque essa é a grande questão. Às vezes a gente é até questionado, às vezes a pessoa fala assim, e as pessoas entendem que evangelismo, e isso é muito comum nas igrejas, as pessoas entendem que evangelismo é quando a igreja sai todinha, faz um evento, ou uma evangelização na praça, ou leva os seus instrumentos, né? Ou convida um grande cantor, uma cantora conhecida para atrair pessoas, enfim, e esses grandes eventos que a gente vê aí, que na verdade são trabalhos que a igreja faz para manter as pessoas ocupadas.
E pode ser que aquelas pessoas mesmo que estão tão ocupadas ali nem tiveram um encontro com Cristo ainda verdadeiro. Olha aí. Né? Tem um pastor... É religiosidade, né? Religiosidade. Tem até um pastor conhecido nosso aí, do meio presbiteriano, que é o Ricardo Agreste. Ele disse uma certa vez que às vezes até os cargos que a gente dá para uma pessoa e a gente impede essa pessoa de ter um encontro com Cristo, né? Porque às vezes ela está presa naquilo ali e você tira o cargo da pessoa, acabou a pessoa, ela não sabe nem mais o que fazer, né? E às vezes ela é aquela pessoa que fica dando trabalho ali na igreja por causa daquilo ali, o nome dela tem que aparecer no boletim, o nome dela tem que ser citado pelo pastor, né? E aí você tira aquilo ali e acabou a pessoa, né? Não teve às vezes o verdadeiro encontro com Jesus. Então assim, as igrejas hoje, muitas delas, e é uma coisa que eu tenho batido assim muito às vezes aqui na igreja, elas querem viver de eventos, querem viver de programações. Só que o evangelho é o cotidiano do dia a dia. Deus age no ordinário da vida, não é no extraordinário. As pessoas querem o extraordinário, né? Querem que desça um anjo do céu, né? E o ordinário da vida, né, pastor? O dia a dia, né? Então a igreja falha nesse sentido, há essa falha, porque ela está muito em si mesmada. Então pensa só em si próprio, nesses eventos e nessas agendas, que todo ano são as mesmas agendas, às vezes muda uma outra pessoa que vai participar dessa agenda e fica naquilo ali. É uma dificuldade, a gente tem dificuldade muitas vezes de que as pessoas encontrem motivação, e aí entra a questão que você falou lá na brincadeira do Netflix, né? As pessoas estão muito presas em casa, né? Os seus entretenimentos da vida ou na sua vidinha, né? A gente vive uma sociedade muito egoísta também. E os crentes dentro dessa sociedade se tornaram pessoas também assim, não querem compartilhar. Agora, existe o lado das pessoas que têm exatamente o medo, a vergonha, a ideia de não se tornar uma pessoa chata, né, na hora de falar do evangelho, uma pessoa inconveniente. E foi o que o pastor falou, na questão da inconveniência, né? É você ver os pontos de contato ali no ambiente que você está, observar. E uma das coisas assim, sensacional que o pastor falou, que é a questão do ouvir, né? A gente vive uma época que as pessoas estão muito carentes disso, né? Uma época que você vai ouvir um áudio no WhatsApp 2.0, as pessoas não têm paciência para ouvir. E quando você se coloca à disposição para ouvir, e aí essas pessoas vão se sentir aceitas, acolhidas, e aí você entra com o evangelho. Agora, o medo, a questão do medo, é justamente por conta de que as pessoas não sabem às vezes não sabem o que é o próprio evangelho, né? E como comunicar esse evangelho, né? O evangelho como o pastor falou, é puro e simples, como disse C.S. Lewis, né? É puro e simples. O evangelho não tem esses aparatos que as comunidades e igrejas estão trazendo. Não, ele é simples. Ele é a comunicação das boas e más notícias, né? Nós temos as más notícias. Qual é a má notícia? O homem está condenado, todos estão condenados à morte eterna, todos estão em separação, né, de Deus, e mostrar ao homem que ele precisa de salvação, né? Esse é o grande complicador também para esse tempo, né? Um tempo que as verdades foram relativizadas. As pessoas muitas vezes acham assim, eu não preciso de um Salvador, eu não preciso, eu não tenho pecado, né? Pecado não existe, essas coisas. Mas quando, na verdade, as pessoas não têm o conhecimento de fato do que é o Evangelho. Então o Evangelho tem que mostrar ao homem assim, olha só, não é uma questão de moral, não é uma questão de fazer coisas boas. A questão é que você sendo bom ou não, você está numa condição humana de que a gente está separado de Deus. E a gente precisa ter esse reencontro com o Senhor. E aí vem as boas novas de mostrar assim, só é possível se reencontrar com o Senhor através de Jesus. E como eu falei de espiritualidade lá atrás, as pessoas estão em busca de algo. A verdade as pessoas estão em busca de algo que transcende essa realidade. Que nem elas sabem o que é. Que elas não sabem. Esses grandes discursos aí materialistas, racionalistas, caíram por terra. O homem continua no vazio, e esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Então, se você está no seu trabalho, na escola, ore primeiramente a Deus. E Deus, como o pastor disse,
Às vezes você não precisa de um preparo, um grande preparo. Você tem que ter um conhecimento mínimo ali da Bíblia. Você tem que ter uma convicção pessoal de quem você é, né, em Cristo. Isso é importante porque você vai passar credibilidade para a pessoa, você tem que saber quem você é, né? Você tem a certeza da sua identidade em Cristo e para onde que você está indo, né? Mas tendo esse conhecimento básico, simplesmente é abrir a boca, o Senhor vai colocar a palavra na nossa boca. E aí a questão da coragem é simples pensar assim: a gente conversa sobre tantas coisas, é fácil conversar sobre futebol, às vezes é fácil conversar sobre outros assuntos do dia a dia, do cotidiano. É dentro desses assuntos que você homeopaticamente vai falando de Jesus, do Evangelho. Às vezes a pessoa conta uma história que viveu, e aí você conhece uma história bíblica, você diz assim: você sabe que a Bíblia fala também de uma história parecida com a sua, de alguém que viveu um dilema igual o seu. E lá na Bíblia é interessante que vai mostrar isso, 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 e ele conseguiu vencer, né? Então, assim, a gente precisa motivar as nossas igrejas, os nossos irmãos, que eles têm uma missão para cumprir. O ID é para todo mundo, é um imperativo para todo mundo, para todos os que receberam essa graça, e essa graça não pode ficar só com a gente precisa transmiti-la. E assim, é nas conversas comuns, é no café, né? É na faculdade, né? Pastor, eu vejo também, porque o senhor sabe, na sua função pastoral, eu costumo dizer que quando a gente olha para o corpo de membro, o senhor está observando quem são eles. Existem pessoas que você manda para o evangelismo e elas que são evangelizadas. E elas são evangelizadas no campo contrário, porque elas não têm raízes e nem maturidade. Olha só. Então, é muito importante hoje, o Rodrigo, tem umas coisas muito engraçadas. Você sabe que hoje as igrejas estão o seguinte: eu não concordo com o meu líder, não aceito o jeito dele, aí sai dali, leva uma turmazinha, abre outra igreja ali. Aí já saí debaixo de uma rebelião. Essa é uma realidade, tá bom? Eu não acredito que um rebelde vai fazer um outro santo, ele vai trabalhar para a rebeldia também, entende? Porque amanhã ele fez um plantio, amanhã vai vir a colheita. Então eu vejo que hoje, na realidade, para mandar uma pessoa para essa missão, para um trabalho evangelístico, você tem que conhecer quem é, porque eu já vi um monte de gente ser evangelizado pelo mundo e largar a igreja. Você sabe que nós já temos até pastores que saíram de lá, que desencaminharam para o outro lado. Olha só, isso é importante hoje, e isso, graças a Deus, a igreja presbiteriana sempre trabalhou muito bem nisso, a igreja batista também sempre trabalhou bem nisso, mas existem outras denominações que eles simplesmente levantam alguém sem examinar a condição da pessoa. Nunca fez um teste para ver se ela suportaria algumas coisas, porque Jesus ele só aprova depois que ele prova, né? Ele não tem. Então essas pessoas elas saem, ao invés delas produzirem o evangelho real para as pessoas, elas não, elas são evangelizadas pelas outras. Então é importante que a gente entenda isso, que a gente trabalhe bem essa área também, porque não é apenas levar o panfleto, oh glória a Deus. A Bíblia diz que sem fé e santidade ninguém pode ver a Deus, não é isso? Ninguém. Então imagina você o seguinte: quando o pastor Edson chega num lugar, o Espírito Santo chega com ele. Aquele ar ali onde ele está ali, irmão, tem a presença de Deus ali. Preste bem atenção. Eu fui fazer um culto fúnebre e de um tio. O irmão dele era da igreja cristã no Brasil. Eu sempre digo que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Eu não sou juiz para julgar ninguém. Eles vão ter acerto e erro, como eu também tenho. Eu tenho que observar esses detalhes. E aí chegou o irmão dele e eu estava com outro sepultamento para fazer em Cordeiro. Aí eu fui e disse para ele: já que o senhor vai ficar aqui e ele é seu irmão, o senhor quer fazer o culto? Aí ele disse: mas você vai deixar? Eu disse: o senhor vai falar de Deus e da pessoa de Jesus? Vou. É ótimo. Aí ele virou para mim e falou assim:
eu tenho um recado para te entregar. Eu disse, por favor, me entregue. Ele disse assim, Deus manda te dizer que ele vai te levar a alguns lugares onde o senhor não vai ter oportunidade de falar da palavra, mas só a presença do Espírito no senhor vai mexer com pessoas e vai converter pessoas. Sabe o que aconteceu, Rodrigo? Ele acabou de falar e morreu. Entende? E aquilo ficou na minha mente. Aí um dia, ali do lado do Bradesco, tem uma cópia ali dentro de um prédiozinho, num corredor, não sei se vocês já viram ali, um corredor que é onde o pessoal faz cópia. Então, eu entro ali, aquilo estava cheio. E eu sempre fui muito gentil, porque eu ganho as pessoas na gentileza também. Eu tenho que aproveitar de tudo, cara. E aí, rapaz, o que acontece? Tá eu assim, esperando o pessoal ser atendido. A moça que estava atendendo disse assim, ai, mas eu estou sentindo uma coisa aqui que eu nunca senti. Eu nunca senti essa paz que eu estou sentindo aqui. Aí a outra da frente olhou e disse, ai, mas eu também tô. Como é que eu tô? Aí olhou para mim e disse assim, o senhor é pastor? Sou. Ah, então eu já entendi. Eu falei, aí eu lembrei daquele quadro de lá. Você está entendendo? Lá Aham. da SAP aquilo me veio na cabeça. Então, irmão, eu penso que nós somos desbravadores. Nós, aleluia, né? A gente não pode fazer nada de nós mesmos, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Isso, mestre. Então, irmão, nós temos que... Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que tem pessoas que se convertem com um único abraço? Eu tenho um aqui, o Rodrigo, aqui em Bom Jardim. Eu vou ali no bar, onde é o restaurante, vende frango, você deve saber aonde, ele em frente à Câmara de Vereadores. Uhum. E eu chego ali, o pessoal está tomando a cervejinha deles. Aí eu olho eles tomando, disse assim, rapaz, eu ainda vou tomar uma gelada com você. Aí ele fica olhando para mim, mas vai mesmo, se eu bebe? Ué, mas você não bebe uma água geladinha? Bebo, então eu vou tomar gelada. Já quebrou essa barreira, né? Já quebrei, exatamente, abriu o campo. E aí o que acontece? Tem um rapaz que ele fica sentado tomando a cerveja dele. Eu fui lá e disse assim, irmão, posso te pedir um favor? Pode. Você pode me dar um abraço? Aí nos abraçamos. Rapaz, subiu os cabelos todos do homem. Ele disse assim, rapaz, eu nunca senti isso que eu estou sentindo. Eu disse, glória a Deus. Agora, sabe o que acontece? Eu entro, vou para o restaurante almoçar. Quando eu estou almoçando, ele sai de lá onde ele estava assim, só pode me dar mais um abraço daquele? Eu digo, ele já está pego e não sabia. Aham. Ele já está pego. Olha só. Por quê? Porque eu busco fazer isso e eu digo sempre, o peixe, ele vem, pega a isca e vai embora. Ele pensa que está solto, mas ele está fisgado. Uhum. Eu penso que a gente deve ter mais programas como esse, com outras lideranças, porque na troca de ideia, na comunicação, Deus usa vocês para abrir os meus olhos mais, e tudo que Deus me deu usa também para abrir, né, dos senhores. Porque eu comecei, tinha um senhor que gostava de evangelizar comigo, e ele era bem, mais uns 15 a 20 anos mais velho que eu. Então era bem velho mesmo, hein? Você é tão agressivo assim, né? Com esse cabelo branco aí. E aí nós saímos na rua e eu falava assim, irmão, ninguém nega um copo com água para ninguém. Eu vou bater nessa casa, vou pedir um copo com água para o ancião. E o senhor leva meia hora para tomar essa água para mim poder pregar a palavra. Você está entendendo? Então você era estratégia. Tinha outro jovem que saía comigo, nós íamos para a praça. E o pessoal, por incrível que pareça, eles gostam de sentar no meio do banco. Eu nunca gosto de sentar na ponta do banco, eu gosto de sentar no meio. Aí eu falava com ele assim, senta numa ponta que eu sento na outra. E aí você me pergunta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí eu começava a pregar para ele, para quem está no meio escutar. Entendeu? Então, olha aí, estratégia, né? exatamente. Então, irmão, hoje as estratégias, eu entro dentro dos bares. Eu sei no olhar quem me aceitou e quem não me aceitou. Uhum.
Eu já sei. Aí o que que eu faço? Os que me aceitaram, bem, muito legal. Aqueles que ficaram meio coisa, eu vou lá, peço um refrigerante de 2 litros, falo assim, por favor, me ajudem, que eu não vou aguentar tomar tudo. Eles vêm por causa do refrigerante, eu vou lá. Maravilha, ótimo, ótimo. Rapaz, eu tinha separado um ponto aqui para perguntar como despertar a atenção, né, despertar o interesse e tal, mas tá aí, cara. O exemplo é esse. É o exemplo maior. Aham. Schwint, eu vou te pedir para me dar um exemplo, mas eu só queria fazer 2 ressalvas antes, rapidinho. A primeira delas, que a gente estava falando aí sobre a questão de ser chato, né? E você está contando que você chega ali de forma divertida, brincalhona e tal. Uma coisa que eu tenho percebido é que, às vezes, as pessoas confundem evangelizar com convencer. Isso aí. Às vezes você entra num bar, fala de Cristo para a pessoa e você nunca mais vai ver aquela pessoa, né? E às vezes a pessoa está no trabalho, entregou a palavra, falou de Cristo, às vezes a pessoa estava passando por um problema, surgiu uma brecha, uma abertura, a pessoa falou, e ela parece que ela toma para ela a responsabilidade de converter aquela pessoa e levar aquela pessoa para a igreja. Quem faz a obra é o Senhor. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Se você realmente ficar insistindo naquela pessoa o tempo inteiro para que a pessoa vá à igreja, que ela tem que se converter, que ela vai para o inferno, que não sei, você provavelmente você vai ter o efeito contrário. É isso aí. Não é verdade? Você vai ter o efeito contrário. Então você precisa ter cuidado com isso para que você realmente não seja inconveniente. Né? Rodrigo, é muito triste o crente inconveniente, é muito ruim. Entendeu? Eu sempre gosto de usar. Isso tudo é Deus, né, pastor? Porque o senhor está aí no seu chamado, foi Deus. Rodrigo está no chamado dele, foi Deus. Eu tocar, foi Deus. Agora, o que a gente faz? A gente busca aperfeiçoar um pouquinho o conhecimento uns com os outros, porque vocês têm as experiências de vocês, eu tenho as minhas. Na troca de experiência, a gente cresce. Pode ter divergências em pontos? Pode, faz parte. Não é verdade? Mas não no principal, né? Claro, claro. Então, eu vejo, Rodrigo, que na realidade é muito triste um crente chato. Deixa eu te falar, eu vou para a rodoviária aqui, olha, eu já preguei para todos os taxistas aqui. E outra coisa, eu tenho o telefone de todos eles, e eu vou, e Deus ainda me deu a graça de eu trabalhar aí com os PowerPointzinhos, eu vou lá, crio umas mensagens e mando direto para eles. Você está entendendo? E eu faço de forma que eles possam enviar para a sua família também. Olha só. Então, quer dizer, esse trabalho pode ser que eu nunca veja o resultado dele, mas eu não tenho que ver. Quem tem que ver é meu Senhor. Com certeza. É Ele que faz a obra, não é verdade? Eu sou apenas um instrumento na mão dele. Ele faz, ele me traz a ideia e eu vou fazendo, e vou observando os resultados. Eu gosto de observar. Por exemplo, quando eu chego lá, ele já vem tudo me dar a mão. Agora vai chegando aí o Dia dos Pais, Dia das Mães, eu crio lá a mensagenzinha. E eu não gosto de botar rótulo de igreja, não. Entendeu? Porque senão já começa o negócio. Eu digo, não, eu gosto de colocar sem rótulo. Porque a mensagem é o evangelho genuíno. A mensagem está aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Exato. Pelo contrário, é aqui que Deus vai te dando estratégia, porque, irmão, se você for carinhoso, se você plantar com educação, irmão, olha, as pessoas que gostam de mim, eles não gostam de mim, irmão, eles gostam dele que está em mim. Você acredita? Porque eu sou um ser humano igual a outro qualquer, poxa. Entendeu? Então, que pastor legal. Eu de legal não tenho nada, irmão. Eu tenho alvo. Eu tenho alvo. Não, mas aí eu vou ter que fazer uma ressalva aí. Aí o senhor me permita aí, o senhor me permita. O senhor é um ser humano, falho, pecador, nascido em pecado, como todos nós. Agora falar que o senhor é igual a todo mundo, né? Não, o senhor é diferenciado. Eu conheço. O senhor é de carinhoso, de amigo, vou contar uma história aqui. Eu não sei nem se o pastor Schwint sabe disso. Eita, Jesus. Aqui na região serrana, a gente viveu uma tragédia em 2011, né? O pessoal que acompanhou aí, foi a maior tragédia climática da história do Brasil, né? Mais de 1.000 mortos, né, na região. E aí tinha um
um policial lá no batalhão chamado Carson, que era amigo do pastor, é amigo do pastor Schwindt também, né? Conhecido e tal, um amigo em comum. O Carson, na realidade, ele é o amigo mais chegado que o irmão. Olha aí. Aquele rapaz. Não é igual eu, né? Mas é. Você também. Mas aí, cara, no quartel chegou doação, água, comida, não sei o que e tal. Aí o Carlos pegou uma viatura lá que a gente estava saindo para entregar donativos, né? E aí o Carlos falou comigo assim, chama de Silva, né? Lá me chamou de Silva. Falou assim, Silva, vou pegar essa viatura aqui, catamos umas cestas básicas, vamos encher ela, vamos sair para distribuir, mas vamos lá na casa do Schwindt. Porque me falaram que a casa dele rachou lá na tragédia, cara. Desceu barreira lá, rachou a casa dele, não sei o quê. Eu acho que você não sabe disso, não. Aí pegamos a viatura, fomos lá na casa do Schwindt. Eu não sabia nem onde o pastor Schwindt morava. Aí paramos lá, aí chama daqui, chama dali, ninguém atende. Falei, rapaz, será que ele tá bem? Será que aconteceu alguma coisa? Aí apareceu, acho que um vizinho, se eu não me engano, falou assim, estão procurando o pastor? Falou assim, falei, não, ele não tá aí, não. Aí você sabe onde ele tá? Ele falou assim, saiu aí pra socorrer os outros. A gente lá pra socorrer o pastor Schwindt, e ele tava na rua socorrendo os outros, casa rachada. Então, assim, o pastor Schwindt glória a Deus pela sua vida, tá? Mas não se coloca no pacote dos outros, não, que você tá meio degrau ali, ó, pra não exaltar. Eu falar 10 degraus, vou falar só meio, pra não exaltar. Rodrigo, na realidade... tudo que eu faço é voltado para Deus. Eu não tenho mágoa, eu não carrego ressentimento, eu não carrego nada disso. Eu sei que todos os seres são igual a mim, são falhos. Entende? Eu sei que todos estão sujeitos a erro, então eu vou fazendo essa parte. Eu sei que... É engraçado o que aconteceu. Nós estávamos passando por Fazenda do Campo para chegar aqui, tá? Fazenda do Campo, 2 Barras, para chegar aqui, porque não tinha caminho por aqui na época da enchente. Escuta bem, o Carso arrumou um carro lá de vocês lá e passou também comigo por 2 Barras para trazer aqui. Depois, eu fiquei conhecendo o caminho, fiquei fazendo transporte. Um dia eu passo lá, escuta bem como é que as coisas funcionam. Eu passo em 2 Barras, daqui a pouquinho meu telefone toca. Pastor, oi, por um acaso você passou aqui em 2 Barras? Fui eu. Ah, pastor, vem aqui em casa, por favor. Eu com a fome, irmão. Cheguei lá e estava fazendo um churrasquinho. Eu disse, Deus, tu é bom demais. Viu, pastor? Deus uniu o evangelismo com a vontade de comer. Verdade, pastor, verdade. Cheguei eu lá. Era uma jovem que eu pastoreei ela em Friburgo. O marido dela é advogado. E ele estava fazendo um churrasco e tinha um coroinha da Igreja Católica junto, lá participando do churrasco. Olha a oportunidade. Eu disse, glória a Deus. Aí ele, depois daquela intimidade, conversa vai, conversa vem. Aí ele falou comigo que é coroinha. Eu falei, eu posso fazer uma brincadeira com você, você não fica chateado? Não, eu não acho que você é um coroinha, não. Eu acho que tu é um coroão, porque seu cabelo está ficando branco. Aí começamos a brincar, eu comecei a pregar o evangelho para ele. Mais uma vez, né? Olha, na estratégia toda do pastor Schwindt, sempre o quebra-gelo antes, né? Aí eu comecei a pregar o evangelho para ele. O que aconteceu? O Carson escreveu um livrinho contando minha história, você sabe, né? Sim, sim. Então, eu peguei e dei um livrinho para ele. O que ele fez? Ele levou para o padre Wander. O padre Wander estava com depressão. Sabe o que aconteceu? O padre Wander mandou me chamar para ir lá orar por ele. Nossa, sensacional, sensacional. Olha só, irmão. Aí você vai ver. Não é? Aí você vai vendo que as coisas vão ligando. Depois, esse irmão que era coroinha, uma vez por semana, ele saía de 2 Barras para fazer gabinete comigo em Friburgo. Uhum. Hoje, ele me acompanha no Facebook até hoje, você acredita? Então, eu fico olhando, porque a semente, ela vai ficando. E vai ter pessoas, pastor e Rodrigo, que nós pregamos, nós vamos sair dessa vida e Deus só vai mostrar a nós lá no finalzinho. Dizer assim, aqui a palavra que vocês pregaram aqui, vocês já até saíram de lá, mas é aqui, a promessa está aqui, eu ia trazer ele só. Olha, que bênção, né? Não é verdade? Porque eu lembro muito daquela palavra... E quem dá o crescimento é o Senhor, né? É o Senhor, quem dá o crescimento é o Senhor. Eu lembro daquela palavra de Êxodo, capítulo 20, que o Senhor disse assim, aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, eu farei misericórdia até 1000 gerações. Então, tem gente que vai depois da nossa saída daqui, irmão, dessa vida. Entendeu?
Só que você já precisa semear isso aqui, né? E com isso eu vou fazendo. Irmão, você sabe quem é o Léo, né? Sim. Uhum. Policial. Aham. Eu trabalhava Uhum. numa empresa em Friburgo, não sei, fazia segurança. E um dia eu sonhei que eu estava com um anzol mosquitinho, pastor, pegando tubarão. Aí eu de cá falei, Deus, pegando tubarão, tubarão é peixe grande. Rapaz, eu pregava para aquele pessoal do ponto de táxi, da subida do Cordoeiro ali, eu preguei ali 5 anos. Batizei a família Varal quase toda, que é a família mais perigosa que o pessoal tinha ali. Chego num bar, Uhum. pedi o rapaz, pode me dar um cafezinho? Pode. Aí ele vai e me serve o cafezinho, escuta bem. Escuta, pastor, o evangelismo, como é que funciona. Eu achei isso muito interessante. Uhum. No que eu pedi o cafezinho, sai um senhor calvo do balcão e disse assim para o dono do bar, o senhor pode guardar a minha cerveja aqui? Eu vou ali no médico pegar a minha esposa e já venho. Quando ele passou por mim, eu falei assim, sua esposa está doente? Tá. O que ela tem? Ele disse, ela tem uma depressão profunda. Eu falei, eu conheço um médico que é especialista em depressão. Aí ele foi, parou e tal. Eu ranquei as minhas fotos, deu doente, falei assim, que o senhor conhece? Essa pessoa aqui estava assim, assim, o médico trouxe a cura para ele. Aí ele viu que eu estava chegando com o evangelho, e ele muito católico. Ele virou para mim e disse assim, quem precisa disso é minha esposa, se o senhor quiser ficar aí, o senhor espera. Com quem diz assim, vai embora, né? Ele disse, não, tá bom. Fiquei eu lá esperando. Daqui a pouquinho vem ele, ela e a irmã dele. Uhum. Aí me leva para dentro de uma loja lá, e nessa época eu estava morando em Santana de Japuíba. Aí eu disse assim, eu preciso vir aqui 7 sexta-feira. Eu não acredito nessas numerologias não, mas às vezes cola. Uhum. Estratégia. Eu preciso vir aqui 7 sexta-feira. Aí, irmão, orei com ela, fui embora. Voltei. Ela é uma pessoa muito sincera. Outra coisa importante para o evangelho, pessoas sinceras, que falam o que sente. Olha Paulo, verdade ou não é? O Uhum. apóstolo Paulo, um homem ali duro. E aí, rapaz, vim na primeira, vim na segunda, vim na terceira. Quando chegou na quinta vez, que eu cheguei na casa dela, ela falou assim para mim, eu posso falar uma coisa para o senhor? Eu falei, claro. Ela disse, o senhor sabia que depois que o senhor veio aqui piorou tudo? Que coisa. Até meus funcionários não produzem mais, meu casamento está ruim. Eu falei, mas Deus falou que vai dar vitória para a senhora, ele é fiel. Orei com ela, fui embora. Vi na sexta vez. Na sexta vez, quando eu cheguei na casa dela, ela olhou para mim e falou assim, você é um tremendo cara de pau, sabia? Aí eu lembrei daquele hino. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, né? Orei com ela, fui embora. Vi na sétima vez. Quando ela me viu, ela falou assim, o senhor não entendeu o que eu disse, não? Das outras vezes, não? Entendi, sim, senhora. Ah, mas Deus falou que vai dar vitória, já vai. Naquele dia, Rodrigo, ela manifestou, saiu dela e ela aceitou Jesus, você acredita? Glória a Deus. Glória a Acredito, creio. Deus. Claro. Aceitou Jesus, ela aceitou Jesus, o esposo, aceitou Jesus, o filho, e eu batizei eles todos. E eles são meus amigos, você acredita? Aí, quando aceita Jesus, por eles ter uma condiçãozinha mais ou menos, você sabe que as igrejas querem tudo que ele vai atrás, né? Era meu É. dever chamar ele e orientar ele. Falar, meu irmão, assim, 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 assado. Mas mesmo assim ele foi. Ele foi atrás de um, atrás do outro, levaram uma vantagemzinha e tal. Dali a pouquinho vem ele. Pastor Schwint, pois não, irmão? Pastor, era para mim ter seguido o senhor é meu amigo, o senhor nunca me deu prejuízo de R$ 1. Aí eu disse, mas você aprendeu. Se você aprendeu, tá bom. E hoje, Rodrigo, ele é pastor, você acredita? Misericórdia de Deus, né? Pastor, o Sensacional. senhor falava aí, o senhor fala sobre a questão das oportunidades, né? Um exemplo claro disso. E eu não tinha notado isso para falar, não, mas eu lembrei de um exemplo aqui de como que às vezes a gente frustra as oportunidades que Deus dá pra gente. Mês passado faleceu uma tia querida minha. Então uma parte da família é católica, outra parte é evangélica, tem algumas pessoas que são até da Umbanda, de religiões afro e tal, não sei o quê. E a tia morreu.
E a gente foi lá no enterro lá e tal. Foi eu, meu pai, que você conhece, né? Presbítero Elias, lá de Bom Jardim. É meu vice. É, verdade, da associação lá, né, dos pastores, né? Mas foi minha esposa, meu filho e tal. E aí, como a família tem uma parte católica, chamaram o pessoal da igreja católica e pediram para dar uma palavra lá no velório. E foi uma senhora lá, não era nem um padre, era uma senhora da igreja católica, foi lá e deu uma palavra e tal. E aí, em seguida, tinha ficado combinado dos pastores da igreja evangélica, que uma das minhas primas faz parte, de dar uma palavra também. E aí, quando foram lá, tipo assim, a parte do pessoal da igreja católica acabou, e aí o pessoal da igreja evangélica não entrou, e aí foram lá saber dela, né, do pessoal da igreja. Aí falou, não, a gente ia fazer, mas como deram oportunidade para os católicos, a gente não vai fazer, não. Cara, aquilo ali foi de cortar o coração, porque minha prima faz parte da igreja, tá sofrendo ali com a morte da mãe, às vezes precisando de uma palavra de conforto e mais. Todos aqueles que estão ali no entorno, sabe, sei lá, o que Deus queria tratar no coração de cada um. Mas Deus não deixa passar, né? Deus não deixa passar. Aí meu tio, que nem crente foi lá no meu pai, falou, Elias, aconteceu isso. Será que você poderia dar uma palavra? Porque a gente está precisando. Aí, meu irmão. O seu pai é jeitoso, né? Seu pai é jeitoso. Deus sabe o que faz, né? Deus sabe quem precisa ouvir e tal. Meu pai foi lá e evangelizou, falou de Cristo, de salvação, de ressurreição e tal. Independente do que ocorreu ali, porque as coisas acontecem do jeito que Deus quer que aconteça. Quem tinha que ouvir, ouviu. Né? Quem tinha que ouvir aquela palavra, ouviu. Mas isso não exime de responsabilidade a nossa parte consciente como seres humanos, né? A gente ter a oportunidade de falar de Cristo e dizer assim, não vou falar porque alguém da igreja católica falou antes. E se fosse os umbandistas, cara? Isso aí. Pior ainda, a pessoa ia embora e abandonava lá. Então, cara, que foi uma falta de amor assim, mas, na minha opinião, né, muito grande, mas foi suprida pela ação do Senhor, né, naquele momento, através da vida do meu pai. Rodrigo, você conhece você não conhece? Sim. Então, você conhece o Então, deixa eu te contar. Uma irmã lá da igreja foi trabalhar na casa do A menininha do tinha 2 aninhos de idade. E ele espírita e ele fazia despacho dentro de um quarto que ele tinha lá. E eu cheguei aí, essa irmã foi trabalhar lá, a menina não dormia, ela foi e falou com ele assim, olha só, se você aceitar, eu vou trazer o pastor aqui, ele vai orar com essa criança e Deus vai dar vitória. Aí me chamou, fui eu para lá. Cheguei lá, orei, a criança não dormia, a criança passou a dormir. Glória a Deus. Passou-se uma semana, a criança voltou ao mesmo estágio. Me chamaram, fui lá outra vez. Ótimo. Na terceira vez, eu disse para ele assim, meu irmão, eu tenho umas coisinhas que eu preciso trazer para você. Ótimo. Aí, falei assim, eu já sinto você como minha família. Olha só, irmão, a estratégia de Deus. Né? Eu sinto você como minha família. Ele falou assim, não, e nós gostamos muito do senhor. Falei, que bom. Aí, eu falei, eu posso entrar nesse quartinho aqui? No quartinho onde ele tinha lá assim, os Exu lá desse tamanho assim. Aí eu fui e perguntei para ele assim, irmão, você se acha filho de Deus? Claro. Eu falei, irmão, como é que você se sentiria se eu chegasse aqui e ganhasse tanto o amor da tua filha, que a tua filha até esquecesse um bocado de você? Aí ele falou assim, pastor, eu ia me sentir muito mal. Eu fui lá, peguei aquele Exu no braço, eu falei, é isso que está acontecendo aqui, ó. Você está dedicando tanto ele que está deixando pro seu pai com ciúme. Rapaz, ele virou para mim, arranque isso tudo daí e batizei ele. Olha aí. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Aí ele está batizado, a menina está batizada, olha só, irmão. Então, mas são estratégias que Deus dá para aquela hora. Eu não posso entrar com aquela de santarrão. Exatamente. É ou não é, pastor? Eu tenho que ser humilde, rapaz, eu tenho que observar. Eclesiastes não diz que tudo tem o tempo de falar, tempo de calar. Tudo tem tempo. Eu tenho que saber a hora de eu poder anunciar. Entende? Eu lembro também, sabe de quem? Silas Hall. Lembra de Silas Hall? Sim. Policial civil. Então, eu ia fazer o trabalho na cadeia, o Silas me barrava lá. Eu falei, Silas, você tem coragem de fazer isso comigo? Aí ele me barrava, eu ficava pregando para ele, ué.
Não pode perder a oportunidade, né? Quando chegou um dia, eu tô vendo o Sila dar um testemunho na televisão. Aí o Sila falou assim: gente, tinha um senhorzinho de cabelo grisalho que mancava de uma perna e ia lá na cadeia. Que sujeito chato. Mas ele disse: mas graças a ele eu pude ouvir a palavra. Amém, Olha amém. só. Eu não me importo com arrogância, com ignorância. Não diz nada para mim. Porque eles não conhecem, rapaz. E nós precisamos agir como Jesus. Uhum. Vamos ver como Jesus faria. Vamos ver. Aí você vai chegando a... Então, eu vou levando isso. Sabe por quê? Todos aqueles que Deus sabe que ele vai... Porque ele mandou pregar o evangelho para todos. Porque o evangelho serve para salvação, mas ele serve para condenação também. Salvo para aqueles que aceitam, condenação para aqueles que vão se tornar injustificáveis. Entendeu? Eles vão ser injustificáveis, porque ouviram. Então, eles estão ouvindo para a condenação deles, porque é uma escolha, entende? Então, eu sempre falo: Senhor, eu só quero fazer o meu papel. Só quero fazer... Agora, o que eu não quero, Rodrigo e pastor, é fazer o meu papel, ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. Aí não serve. Mas assim, eu acho que a grande estratégia, de fato, na evangelização, é você se identificar com as pessoas e as pessoas se identificar com você. Então, as pessoas verem que você se importa com elas e você consegue fazer com que elas... você ser empático a essas pessoas. Essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm na evangelização. Elas querem transmitir um conhecimento para a pessoa. Então pega aquele conhecimento que é o evangelho, mas você vai ver que Jesus fazia exatamente isso. Ele se relacionava com as pessoas, conversava. Um grande exemplo assim, que Jesus vai nos ensinar é através da experiência da mulher do poço. Ele vai conversar com uma mulher samaritana, uma mulher que era mulher, já era um problema, era uma mulher mal falada demais, e ele vai conversar com ela, ele começa o diálogo, ela se espanta com isso, sendo tu judeu, veio falar comigo, mulher samaritana, como pode isso? Porque o comum do nosso meio evangélico é as pessoas só, Jesus te ama, acabou, ou assim, falar de forma de colocar a pessoa numa condição de pecadora, mas eu numa condição de santo, eu sou diferente de você, então não posso misturar com você, eu não posso conviver com você, eu só vim aqui para falar de Deus e acabou e vou embora, Não passa na cabeça, na maioria dos crentes, chegar e até tocar numa imagem dessa, como o irmão tocou lá e falou, essa imagem aqui, e Paulo fazia isso também. Você vai ver que Paulo chega lá e olha aqueles altares. O texto da palavra de Deus diz que ele sente nojo, ele sente, na verdade, o estômago dele embrulha quando ele olha a idolatria, mas ele também percebe a cegueira daquelas pessoas e ele tem compaixão. E aí no discurso dele ele vai fazer o seguinte: olha, eu vi que vocês são muito religiosos, eu vi que vocês têm uma preocupação muito grande, mas eu vim falar, não é dessas imagens aqui, mas aquele ali, não tem um ali, o Deus conhecido? Eu quero falar dele. Então assim, é você se identificar, não ser crítico da religião no sentido de trazer embate, Ou então na casa daquele cara eu não vou não, lá na casa dele eu não vou não, porque lá é cheio de... Exatamente, você não pode trazer embate, não ser crítico e não julgar. O problema é que as pessoas já chegam julgando, já chegam julgando e lá, tá com aquela imagem ali, é isso e aquilo, serve o diabo, serve a Satanás. Mas de fato é você se identificar e você se colocar numa posição que Jesus colocou de servo. A gente está aqui para servir, a gente está aqui para comunicar o evangelho e talvez comunicar o evangelho com a vida seja mais você ser empático e identificar as pessoas, o sofrimento delas. E assim, porque uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas não aprenderam a respeitar o sofrimento do outro. Isso aí. Então acha que comigo não para mim é fichinha, vamos dizer assim, isso aí é bobagem. Às vezes o outro não, é um grande desafio, uma grande dor, uma grande luta. E quando a gente coloca nessa condição de olhar e observar aquela pessoa que a gente quer falar do amor de Deus,
quer dizer para ela se tem solução para isso, a gente precisa primeiro pensar assim, não, eu tenho que ela precisa ver que eu me importo com ela, eu me importo com a vida dela. O problema dela pode ser para mim simples, mas para ela é um grande desafio. Ela não consegue vencer, ela está cega espiritualmente, né? É uma cegueira espiritual. Então eu acho que isso seria o cotidiano mesmo, né? O ordinário da vida, é olhar e dizer assim, é um pecador como eu, que diferente de mim, que eu recebi, meus olhos foram desvendados, o dele ainda não. Então, só para terminar minha fala, eu até entendo que as pessoas que se converteram na fase adulta, elas têm mais facilidade de comunicar o evangelho, por elas terem vivido do outro lado da história, do que aquelas pessoas que nasceram na igreja, porque parece que elas nasceram, que foram criadas dentro de uma bolha e não conseguem perceber que o campo está lá fora, né? É lá onde a gente não quer entrar, que a gente acha que é pecado, pecaminoso relacionar com essas pessoas, é lá que está o nosso campo missionário, é lá que estão as pessoas que estão carentes e sedentas de Jesus, né? Agora, um outro lado também é importante, a gente precisa preparar os filhos, os pais crentes têm que saber preparar. Minha esposa está lendo um livro, e fica uma indicação de livro aí, principalmente para as mulheres, que é a Apologética da Mãe Ursa. Então esse livro ele explica que nós pais não podemos abrir mão da influência que nós temos na vida dos nossos filhos. E aí os nossos filhos precisam ser evangelizados por nós. A gente precisa ensinar o evangelho desde criança. E até ele diz assim, às vezes a escola dominical até prejudica algumas crianças nossas. Por quê? Porque eles começam a olhar aquelas histórias bíblicas como apenas historinhas. Mas nós em casa temos que reforçar e dizer assim, aquilo ali é real, meu filho. Falou ali do Jonas, é real, é uma história de alguém que viveu aquilo. Jó, Noé, o próprio Senhor, mostrar para... Até ele fala isso, dá esse alerta no livro, olha, é mostrar para os seus filhos desde pequeno e sempre mostrar que aquilo é real, é verdadeiro, né? E quando eles chegarem na faculdade, no trabalho, eles estão preparados. E aí o livro ensina a fazer com que as crianças aprendam a se defender também de todas essas ideologias, de todas essas filosofias, de todos esses pensamentos que existem. Então, assim, a gente já tem que preparar os nossos filhos, a gente tem que preparar, ensinar os pais das nossas igrejas a prepararem seus filhos para a vida e prepararem a serem discípulos de Jesus. E não membros de igreja simplesmente. Membro de igreja é fácil, mas ser discípulo de Jesus, né? E viver isso e amar o Senhor, né? E ver em nós que nós amamos o Senhor, eles amarem o Senhor. Aí evangelizar para eles vai ser mais fácil, porque é o que eles vivem, o que eles sentem, não é apenas uma agenda, não é porque porque o pastor é chato, está me cobrando, você tem que evangelizar, que eu tenho que cumprir um protocolo, não, porque isso faz parte naturalmente da minha vida, de que eu tenho que comunicar o evangelho a outras pessoas. Bacana, é uma indicação boa de livro aí, para as mamães principalmente. Tá anotado. Eu estou lendo um livro chamado Proibido Pessoas Perfeitas. Ele fala sobre a igreja, né? Não terminei, mas tô gostando bastante. Não, mas ele fala uma coisa interessante, cara, que o pastor, que é o autor do livro, ele tem uma igreja evangélica, se eu não me engano, é em Chicago, nos Estados Unidos. Eu acho que é Chicago. Mas ele falando que tem uma grande população naquele lugar de mães solteiras, pessoas drogadas, ateus, traficantes, uma série de outro tipo de pessoas. E ele diz assim, que ele ensina a igreja dele a olhar para essas pessoas, para as mães solteiras, para os drogados, para os viciados, para os traficantes e aprender assim, olha, essas pessoas são a igreja de amanhã. Você já parou para pensar nisso? São essas pessoas que precisam ser alcançadas e elas, quando estiverem aqui dentro fazendo parte... Enfim, assim, o livro ele trata de uma... Na verdade, uma bolha, né, onde a igreja dele está inserida, que tem essa qualidade de pessoas assim é muito grande ali no entorno da igreja. Então a igreja trabalha muito com esse tipo de pessoas, que pode não ser a realidade de todo mundo, mas seja lá se o cara é traficante ou não, todo aquele que não conhece a Cristo está perdido igual o traficante, né? Então assim a gente deveria
todos nós, né, como cristãos, a gente deveria olhar para as pessoas com amor, né? Com os perdidos, seja lá se o cara tem uma estátua sei lá, do Baphomet lá no quartinho, ou se o cara tem uma padaria ali, educadinho, né? Faz um bom pão, mas não conhece a Cristo, né? A gente deveria ter isso em mente. E outra coisa também interessante, Rodrigo, por exemplo, as pessoas dizem assim para mim, eu sou católico. Eu digo, que legal, cara, tu é praticante? Olha só. E aí eu entro no meu argumento, mas dando razão. Porque eu já fui espírita, né? Então aí a pessoa diz assim, mas eu sou espírita. É mesmo, cara, que legal, eu também já fui, você acredita? E aí a gente começa a conversar, então a gente entra muito no mesmo campo. Esses dias atrás eu fui abastecer meu carro, aí tinha um rapaz lá com uma Rural. A Rural já é um carro antigo e ele não tinha uma perna. Aí eu falei, vou chegar perto dele, parece até que eu não conheço Rural, né? Aí eu falei, vou falar com ele, que Rural bonita. Aí ele ficou todo cheio com a Rural bonita, né? E aí começamos a conversar, conversa vai, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E dono de carro velho tem um orgulho do carro igual que fosse filho. Não, e né? aí você sabe seu pai, né? Meu pai tem um Fusquinha 67. É meu irmão mais velho, veio antes de mim. E aí, irmão, o que aconteceu? Encontrei com ele no restaurante. Almocei, fui lá, paguei o almoço dele. Ele gostou e eu também. Uhum. Aí depois, outra vez, almoçou, fui lá, paguei o almoço dele. Aí falei com ele assim, poxa, rapaz, você sabe que você me daria uma grande alegria se um dia eu vou estar pregando lá no alto da Silveira, no alto de São José, e, poxa, seria um prazer você estar lá. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, nesse dia eu não posso. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu tenho festa lá no centro. Aí eu disse, então você não deve perder mesmo, não. Se é um dia de festa, não perde, não. Aí, sabe o que aconteceu, irmão? Quando eu encosto com o carro na frente da igreja rural parada, eu falei, tem alguma coisa esquisita aqui. Ele estava lá dentro da igreja. Aí o moço que dirige lá, o irmão, disse assim, tem um convidado aqui, convidado do pastor Schwint. Aí ele olhou e falou assim, não foi convidado, não. A palavra do pastor Schwint é uma ordem. Eu digo, opa, o negócio está melhorando. A confiança. Aí sabe o que aconteceu? Exato. O terreiro lá ia fazer outra festa. Aí ele falou assim, eu queria te chamar. Eu disse, é uma honra. Claro que eu vou. O que está em mim pega eles, mas o que está nele não pega eu. Muito bom. Mas aí o que acabou? Nesse dia eu não consegui ir. Por quê? No dia que eles tiveram, eu estava com outro compromisso que eu não tinha como. Uhum. Mas ele ficou meu amigo e ele está sempre dizendo, na hora que tiver, eu vou lá. Por quê, irmão? Primeira coisa que nós precisamos compreender é quem é o Deus que nós servimos. Se nós ficarmos cocheando entre dois pensamentos, isso quer dizer que falta raiz. Tá certo? Porque está escrito na palavra que as imagens não têm o poder de fazer o bem nem o mal. Ou você acredita no que está escrito, ou você não acredita, Entende? Então, eu não atribuo nada à origem espiritual de lá, não quero nem saber. Porque a palavra... Maior que está em nós, né? Isso aí. A palavra me garante isso. Então, eu não posso ficar em cima do muro. Uma hora eu acredito do lado de cá, outra hora eu acredito do lado de cá. Ou eu creio naquilo que está escrito, ou eu não serve. Entendeu, pastor? Então, eu falo com as pessoas o seguinte, cristão não tem que ter medo dessas coisas. A Bíblia diz o seguinte, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês, não é vocês que vão fugir dele. Entende? Então, desculpa, ou eu acredito no que está escrito, ou eu não acredito. Uhum. Você está entendendo? Então, por isso eu deixo, enquanto a pessoa, porque na realidade, eu falo no velório, sempre. Eu digo, quem acredita em Deus aqui, levanta a mão. Aí eles levantam. Eu disse, tem uma notícia para dar para vocês já são crentes, porque crente é todo aquele que crê. Agora, você só precisa saber se a sua crença e a sua fé está de acordo com a Bíblia.
Olha só, já deixei ali. Por quê? Porque, na realidade, irmão, eu posso ter fé em qualquer coisa, é um direito meu. Agora, quando eu vou conhecendo a verdade, então eu sei aonde vou direcionar a minha fé. E essa, Rodrigo, é onde Deus vai me usando com estratégias. Porque as pessoas passam por mim na rua, elas que mexem comigo e param comigo, eu não sei nem quem é. Você acredita? Porque eu não estou aqui para me representar, eu estou aqui para representar lá. Você está entendendo? Muito bom. Ali mesmo no quartel, vocês tinham um ali, que você vai lembrar. Eu chegava ali, eu queria falar do amor de Deus para o Zal dizia assim, eu sou espírita. Aí fui ganhando a amizade do Zal. Sim. Aí eu falei, engraçado você, rapaz. Você falou que aonde você está é muito bom, mas você nunca pregou nada de lá para mim. E eu sempre quero pregar o de cá para você. Será que qual dos dois é melhor mesmo, hein? Acabou que ele começou a frequentar, ele saiu de Friburgo para frequentar a igreja aqui, você acredita? O jogador de sinuca botou alguém na sinuca espiritual aí, ó. O cara hoje é crente. Não é? Então, o que falta, pastor, na realidade, são estratégias. Pastor, numa conversa dessa aqui, eita Jesus, pode sair ideia para trazer muita gente para Jesus. Concordo. Conforme nós estamos aqui. Entendeu, pastor? Porque a ideia do senhor acrescenta a minha, a ideia do Rodrigo acrescenta a minha acrescenta de você. De repente, nasce um projeto aqui. E a gente não sabe para onde esse programa vai, a gente não sabe quem vai ouvir, em que país a pessoa vai ouvir, não é? Rodrigo, no sábado, eu saí daqui de casa, eu estou de ônibus. E Deus está me dando graça para pregar nos ônibus. Aí eu paro no ponto de ônibus, então eu estou na Kombi da igreja. Aqui eu pego o pessoal, levo para a igreja e tal. Então eu desço de Kombi, paro a Kombi lá embaixo no posto, pego o ônibus, pago caro no ônibus, com 70 anos, você sabe. Aí vai eu. Aí quando eu chego no ponto de ônibus, tinha um rapaz, eu disse, bom dia, meu irmão. Aquele bom dia de desarma o cidadão, sabe o carro? Eu não quero nem saber de que religião é essa. Ele não for meu irmão em Cristo, é meu irmão parte de Adão. Bom dia, irmão. Ótimo. Bom dia. Eu digo, rapaz, que dia lindo, né? Eu digo, Deus é muito bom, né? Aí ele era cristão, ele era lá do Congo. Olha só. Aí ele falou, poxa, se tivesse um lugarzinho aqui, eu queria que o senhor deixasse uma palavra pra gente. Eu digo, que tivesse um lugarzinho? Rapaz, olha o povo tudo no ponto do ônibus, é aqui mesmo, eu vou pregar pra você e pra eles. Bota o negócio aí, liga aí o negócio aí, correndo. Quando viu, eu tava pregando pro pessoal. Aí o pessoal falou assim, muito bom. Pastor, você vai pagar mico? Eu falei, irmão, já paguei os micos, tudo que eu devia. Não devo mais mico pra ninguém. Tá tudo pago. Tudo quitado já. Muito bom, muito bom. Entendeu, pastor? Aqueles que o Espírito Santo for comunicar, vai fazer. Os que não, eu lavei minhas mãos, faço meu papel. E assim vai eu. Pastores, meus amigos pastores, o papo tá muito bom, mas a gente tem que caminhar pro final. Dava para contar a história aqui até de madrugada. Só que o sistema que a gente grava, ele tem uma limitação de tempo, né? E a gente tem que ficar por aqui. Mas eu queria agradecer muito, tá? Pastor Schwint primeiro, né? Que é nosso convidado aí hoje. A gente trouxe aí com o Edivaldo, não conhecia, tenho certeza que já ganhou mais um irmão em Cristo aí, quer dizer, irmão em Cristo já era, né? Mais um amigo, né? Mas de coração, tá, pastor? Obrigado mesmo aí por poder estar com a gente, tirar esse tempinho aí. Foi um prazer muito grande estar com o senhor aí, tá? Rodrigo, para mim que é um prazer estar com vocês, é um prazer eu aprender com vocês. Tudo que eu ouvi aí me acrescentou muito, sabe, irmão? Porque me serve de reflexão, entendeu? Quer dizer, de repente, quando eu trago à minha mente o que vocês comentaram aí, Deus vai produzindo dentro de mim estratégias. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Edivaldo. E quando quiser me chamar lá, pode deixar que eu não vou falar em mistério e nem vou dar pulinho. Então aí eu nem chamo. Não vai faltar convite. Não vai faltar convite, daqui a pouco, depois de pegar o contato aí com o Rodrigo, a gente vai conversar aí. É um prazer. Agendar. Amém. Vai ser benção demais. Tá aí, Rodrigo, com você. Amém.
Obrigado também, tá, Ed? Tirar esse tempinho aí para estar com a gente. Prazer estar contigo mais uma vez. Foi maravilhoso estar com vocês aqui, conhecer essa bênção aí, com experiência bem extensa aí do campo de trabalho, né, de evangelização. E olha, falou muito ao meu coração e me fez pensar demais em muitas coisas. Muito obrigado, irmão. Olha, Deus abençoe, Amém. pastor. Que alegria estar com você aqui, né, com o senhor aqui, e agradeço muito, Rodrigo, por ter me convidado a participar. Olha, que bênção demais. Eu pude me alimentar e ouvir bastante. Amém, cara. Amém, que bom. Todos os livros que a gente citou aí ao longo da conversa vão estar na descrição do episódio, lá em resistenciapodcast.com. Vai estar os links lá, até para... A gente não ganha nada com isso, né? Mas a gente bota os links lá para facilitar, se você quiser adquirir os livros. Antes de encerrar, eu queria deixar a recomendação de um livro chamado Permissão para Evangelizar. O Ed que me recomendou esse livro anos atrás. Eu não estou com o livro aqui, me veio durante a conversa. O nome dele é alguma coisa Simpson. E eu vou botar na descrição do episódio. O autor, ele criando estratégias para usar esse vínculo de amizade no local de trabalho e tal, né? Para ganhar a confiança da pessoa e chegar ao ponto de evangelizá-la. Esse é um livro muito bom. É da CPAD, mas vai estar na descrição do episódio lá direitinho. E eu queria agradecer muito a você que ficou aí com a gente até o final, ouvindo a gente aí. Peço o que eu sempre peço, né? Ajuda a gente a compartilhar o Resistência. Se foi bom para você, compartilha. Se você fala assim, não foi bom, beleza, não precisa compartilhar não. Se te abençoou, se edificou a tua vida, se você acha que de repente tem alguém lá no seu trabalho, na sua família, que essa conversa pode fazer sentido para ela, cara, deixa o Senhor agir. Joga a semente e o Senhor que faz a obra, né? E a gente conta com vocês para isso porque o crescimento do Resistência ele é orgânico, né? É de boca em boca, de mão em mão, de rede social em rede social que a gente vai alcançando mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez a você que ficou com a gente até o final e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Edivaldo Nascimento. E eu, Pastor Schwindt. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.